Gênesis 22. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ler do versículo 4, versículo 3 até o versículo 8. Gênesis 22. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. E diz o texto: rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: vamos juntos até 8? Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nosso Deus e Pai, essa é a porção que vamos meditar hoje. Esse texto tão rico, tão cheio de ensinamentos. E é isso que eu gostaria hoje de dividir com os meus irmãos, com o teu povo, o teu rebanho. De tantas coisas que podemos aprender nesse texto para edificação da nossa vida e fé, em nome de Cristo. Ocupe o seu lugar. A narrativa da história da vida de Abraão é muito bem conhecida pela gente, mas o que a gente precisa descobrir ao ler um texto, a estudar, a ouvir a palavra, é o objetivo que Deus tem para nos trazer e nos ensinar. E o objetivo principal dessa narrativa, desse episódio, vivido agora por Abraão, visava comprovar se ele continuava tão vigoroso quanto ele tinha esse vigor no início da sua caminhada e do seu chamado. O objetivo de estar aqui falando é, depois de muitos episódios vividos por Abraão, de muitas cenas que ele teve que viver, se ele agora continuava vigoroso na sua fé e na sua relação com Deus, quando saiu da terra do seu pai, da casa do seu pai, quando entendeu o chamado e atendeu o chamado. Visava também, irmãos, revelar não para Deus. E o interessante aqui que eu queria destacar para a gente é que às vezes a gente acha que a gente é provado para Deus visitar o nosso coração e avaliar o nosso coração. Irmãos, Deus não precisa nos provar para visitar o nosso coração e avaliar o nosso coração. Ele já nos avalia antes que uma palavra saia da nossa boca. Salmo 139 diz que antes que uma palavra saia da minha boca, ele já conhece todo. Ele conhece o meu andar, o meu deitar, o meu assentar, ele conhece tudo sobre a minha vida e muito mais do que eu imagino. Então esse episódio visava revelar não para Deus, e sim para ele mesmo o valor da sua fé, o valor da sua perseverança e como estava a saúde do seu coração naquele momento, depois de um longo tempo de caminhada. 25 anos após a promessa feita, o chamado feito, Deus envia a Abraão a promessa do seu filho, e 25 anos depois, Deus vai fazer uma avaliação daquele coração, não para ele, mas para o próprio Abraão, ver como ele estava naquele exato momento. Eu não sei o quanto você tem o costume de fazer isso em si mesmo, ou para si mesmo, avaliar como você está vivendo. Bispo Rubem diz que às vezes ele pega ele chama de fita, e realmente é uma fita cassete. Ele tem no gabinete dele um rádio 3 em 1, que ele tem um toca-fitas, e ele pega as fitas dele e coloca lá, e aperta o REC, ou REC não, é o play,
Ele aperta o play e ele rebobina as fitas dele e guarda. Ele ouve as mensagens dele de 97, de 93, de 94, e ele diz: rapaz, eu melhorei. Eu estou crescendo, olha como eu já produzi mais. Então, irmãos, isso visava revelar, não para Deus, mas para ele próprio, como estava a saúde do seu coração. Hebreus 11, verso 8, se você quiser anotar, a palavra do Senhor diz que pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ele deveria receber por herança, e diz o texto que ele partiu sem saber aonde era esse lugar, não sabia o endereço, nem sabia o CEP. E Deus, com aquele episódio, com esse novo episódio na vida de Abraão, visa mostrar para ele como está agora aquele homem que saiu 25 anos atrás. Como está hoje a nossa vida de fé? Como está a saúde do nosso coração diante de um Deus que em dado momento precisa estar mudando o cenário da nossa vida, mudando os episódios da nossa vida e nos colocando em cenários novos, em episódios novos, para nós mesmos avaliarmos como está a saúde do nosso coração. Às vezes permite que algumas cenas entrem na nossa vida e nos pegue de surpresa para que a gente avalie a nós mesmos como está a saúde do nosso coração. Esse novo episódio, irmão, certamente seria o teste que eu chamo de comprobatório daquilo que Deus havia, ou que Abraão havia construído dentro de si mesmo a respeito de Deus. Será que aquele primeiro amor que nos trouxe a Cristo, que nos levou aos pés da cruz, será que aquele primeiro amor que nos fazia ler a Bíblia, que nós parecíamos devoradores de Bíblia, nós éramos os papas, culto de oração, será que o nosso coração ainda continua ardendo pela presença de Deus? Será que o nosso coração continua fervendo pelo desejo de um grande avivamento na igreja? Será que a gente ainda tem anseio de sair à rua e ver um moribundo, um perdido e pregar o evangelho para ele como a gente fazia isso no passado? Será que a gente ainda tem esse mesmo desejo que tínhamos lá atrás, há 25 anos, há 30, há 10, há 5, não importa o tempo? Irmãos, e é dessa forma que as mudanças de cenários e situações devem ou que acontecem, servem para a nossa vida, como um teste comprobatório para saber como está o meu coração. E às vezes é isso que Deus permite que aconteça, mudanças de cenários, mudança de situações, acréscimo de coisas na nossa vida e que às vezes é um fardo que aparentemente é pesado, que é para nossa destruição, mas na verdade é um teste para comprovar como está a nossa saúde do coração. É o teste que eu fiz há uns anos atrás, que agora estava aqui e fugiu. Não é um ecocardiograma, não é um eletrocardiograma, é uma cintilografia miocárdica torácica. Dá até susto, né, falar desse nome. É uma cintilografia miocárdica torácica, 5 horas de exame, 5 a 6 horas de exame. Você não vai sozinho, você tem que ir acompanhado. Você vai em jejum e lá no momento você está em repouso e você sobe numa maca, você tem um acesso, é colocado um acesso, você sobe numa esteira e você precisa estar correndo durante 12 minutos numa esteira de mais ou menos a inclinação máxima de uma esteira, acho que é 15, né? A inclinação máxima de uma esteira é 15 na velocidade e ele vai graduando aquela velocidade, só que você não pode tirar as mãos, você está correndo com as mãos aqui. Já correu com a mão presa em algum lugar? É horrível. E você está todo monitorado e tem um acesso aqui. E você está correndo, aí posso aumentar um pouquinho a velocidade? Ele vai aumentando gradualmente. E estou sendo monitorado, e meus batimentos estão ali no monitor. Está tudo monitorado. Eu tenho um cardiologista, eu tenho 2 enfermeiros do meu lado, e ele está só avaliando como é que está o meu coração. Eu vou acelerar um pouquinho mais. Corre, corre. Faltando 15 a 20 segundos para o teste acabar, eles entram com o farmacológico naquele acesso. E quando o farmacológico entra na sua sua corrente sanguínea, os 2 enfermeiros e enfermeiras estavam atrás de mim assim, não cai não, segura mais um pouquinho. Aquele farmacológico entra, a cabeça rodou, eu não sabia onde eu estava mais. Ele 10, 9, 8, 7, doido para chegar logo um I.
E o detalhe, não aperta e para gradualmente, ele aperta e para imediatamente. E o corpo para, eu não sabia onde eu estava, eu não sei se eu estou na terra ou se eu estou no céu. Depois de tudo, ele fala assim, rapaz, você é um atleta, seu coração está perfeito. Às vezes Deus coloca a gente numa esteira para a gente correr, às vezes Ele coloca a gente numa situação difícil para ver como está a saúde do nosso coração e da nossa vida com Ele. Será que nós somos os mesmos que começamos lá atrás ou precisamos estar reavaliando a nossa estrada e reconstruir alguns pavimentos que foram destruídos? É isso que nessa noite eu queria pensar com os irmãos. Às vezes as mudanças de cenário ocorrem exatamente para isso, para avaliar e verificar como está a nossa saúde. O fato é, irmãos, que depois de um longo período de comunhão com Deus, isso acontece comigo e com você, traduza isso, transmita isso ou transfira isso para a sua relação com Deus. Depois de um longo período de comunhão com Deus, o que fica evidente na sua vida? O que ficou evidente na vida deste homem, através das suas atitudes, que ele era um homem de fé. O que fica evidente na sua vida depois de uma longa jornada com Deus? Em que você se denomina? Em o que você pode... pastor, eu denomino meu marido, eu não estou perguntando do seu marido, eu não estou perguntando da sua esposa, eu estou perguntando de você. Porque o céu nesse momento é singular, é para você ir. Você não vai levar ninguém com você. O problema é se você vai. Não é se você vai levar alguém. É se você está pronto para estar apto ao céu. Então, assim como este homem, ficou evidente nele que ele era um homem de fé. E olha o que diz Hebreus 11:9, vai marcando. Pela fé, peregrinou. O que é isso? Pela fé, ele ouve o chamado. E pela fé, ele sai do lugar que está e começa a seguir aquilo que Deus havia falado para ele. Fica claro, fica óbvio, fica evidente que a atitude daquele homem era uma atitude de um homem de fé. Mesmo atravessando problemas, mesmo atravessando as lutas, e eu vou mencionar alguns deles aqui, irmãos, mesmo ele vivendo situações adversas, ele manteve-se sustentado ou sustentando a sua vida pela promessa que Deus fez a ele, que jamais o abandonaria. Eu acredito que seja isso que deva nortear o meu acordar e o meu deitar. A certeza da promessa que Deus fez para mim em Cristo, que nunca, jamais eu estaria sozinho. Ele estaria comigo hoje e amanhã, até o fim da minha vida, até o fim dos séculos. Isso deve nortear a minha vida. Então fica claro que esse homem era um homem de fé, mesmo atravessando momentos difíceis da sua vida. Com 75 anos, esse homem começa a sua caminhada, saindo da casa dos seus pais. E depois de 25 anos da caminhada com Deus, ele continua passando por experiências intensas com Deus. Irmãos, não peça isso. Senhor, eu não quero viver experiências intensas contigo. Eu quero viver uma vida light. Eu quero viver uma vida suave. Irmãos, eu quero viver o que Deus tem para eu viver. Eu quero viver aquilo que Deus tem reservado para eu viver com Ele. Eu vivi intensamente momentos da minha vida, ainda muito jovem, com 25, 26. Eu vivi experiências na minha vida que, se Deus não tivesse me sustentado como sustentou Abraão, eu fui sustentado por uma palavra que ele disse a mim: não tenha medo. Irmãos, eu atravessei momentos de pânico na minha vida. Doença da minha mulher, que nessa igreja nem o bispo soube que ela estava doente. Durante 744 dias da minha vida, durante 2 anos e alguns dias, eu saía da minha casa, eu vinha para o culto, Denise vinha para a igreja e não abria sua boca, lamentando nem chorando, mas sempre sorrindo, no jeito dela. E eu precisei enfrentar junto com ela, e Deus falava assim: essa luta é minha e sua. E Deus falava comigo e com ela: essa luta é de vocês comigo. Não fale com ninguém. E nós passamos por essa luta chorando sozinhos, mas sustentados por uma promessa que Deus tinha feito para a gente: não temas, eu estarei com vocês. Irmãos, o que sustenta a nossa vida é a promessa de Deus.
E esse homem sai de lá, peregrina por lá, passa por situações difíceis, inúmeras situações, e ele está alicerçado, ele firmado na promessa de Deus. A sua palavra, ou seja, a sua Bíblia é a promessa que Deus deixou para você, garantir no seu coração de que ele não vai abandonar você. Então pegue a sua Bíblia e diga comigo: esta palavra é o que me garante que eu vou chegar até o fim da minha jornada. Diga para o irmão: a sua jornada também está garantida aqui. É essa promessa, irmãos. É essa promessa. Aprendemos com isso, irmãos, que nem Abraão, nem o Nick, nem o Anderson, nem o Luiz Alberto, muito menos o Guga, nenhum de nós pode dizer que já caminhou demais, que não quer mais aprender. Ninguém aqui pode dizer: eu já enfrentei tanta coisa que eu estou legal. Eu fechei a minha porta para as novas experiências com Deus. Irmãos, não feche as portas para as novas experiências com Deus, porque quando elas vêm sobre nós, é para testar, é para comprovar como está a saúde do nosso coração com Deus, do nosso amor a Deus. Quantas pessoas entram pela igreja que não amam a Deus, só querem coisas dele. Quantas pessoas não amam a Deus e vêm nas igrejas, enchem os templos religiosos, mas não amam a Deus. Quando são provadas, espraguejam. Saem de uma igreja para outra, buscam outros santuários, a fim de buscar uma palavra que possa alentar o seu coração e satisfazer a sua alma egoísta. Mas nós que amamos o Senhor, aceitamos as avaliações que Ele nos submete e continuamos amando o Senhor. Continue amando o Senhor. Olhe para mim, continue amando o Senhor. Mesmo que os cenários mudem costumeiramente, mesmo que Ele mude os cenários da sua vida, mesmo que as situações às vezes sejam mudadas. Aprendemos com isso, irmãos, que ninguém caminhou demais a ponto de querer enfrentar ou não querer enfrentar novos desafios, novas batalhas e aprender novas verdades. Eu estou apto, eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou escancarado para aprender de Deus, para viver mais de Deus, para comer mais da sua palavra. Eu tive uma reunião esses dias, terça-feira, após o presbitério, com alguns pastores, alguns bispos, depois do presbitério. E eu precisava vir para casa para resolver algumas questões. E em dado momento disse: Senhor, eu acho que eu não vou ser útil aqui, eu acho que eu não vou ter utilidade nenhuma aqui, nessa roda, com esses irmãos. E Deus falou: não vá embora. Irmão, sabe quando você pega a chave, você está determinado a sair daquele lugar e ir embora para casa, porque eu tinha tanta coisa para fazer, e Deus falava no meu coração: não saia daqui. E eu sabia que o negócio ia prolongar pela tarde toda. Que pastor, quando se reúne, irmãos, é para falar. Pensa no negócio. E não era um pastor, eram 3 bispos e 6 pastores. Imagine só, o papo tinha ali para quase 40 dias e 40 noites ali. E eu lá. E naquele exato momento, tudo que eu tenho aprendido vivendo nesta igreja serviu para ensinar pastores e os bispos. Eu passei a experiência do que eu tenho aprendido com esta igreja, com o bispo Rubem, e os irmãos falaram assim: uau, pastor, que bom que o senhor falou isso. Que bom que isso acontece lá. Que bom que você viveu isso lá e passou para a gente aqui agora. Isso nos dá muito mais bagagem para a gente seguir em frente agora e fazer as coisas de forma correta. Irmãos, não despreze as mudanças de cenário que Deus faz na tua vida. Até os maus dias servem para te ensinar coisas novas e boas. Aprendemos então, em primeiro lugar, que precisamos sempre estar abertos a viver novas experiências, a fim de continuarmos crescendo em Cristo. Você pode repetir após mim, se você quiser? Eu aprendo que eu preciso estar aberto para viver novas experiências, para que eu continue crescendo em Cristo. Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer isso. Eu quero me esquecer das coisas que para trás ficaram, ou seja, eu quero me esquecer do que eu já tenho, do que eu já aprendi, do que eu já recebi, do que eu já vivi. Esse cenário agora não faz parte. Eu prossigo
para o alvo, ou seja, eu prossigo para viver novas experiências com Deus. Então a gente precisa aprender isso, que nós devemos estar abertos às novas experiências a fim de continuarmos crescendo em Cristo. E quem falou isso era o maior dos bandeirantes, era o maior dos pregadores, que pregou na Ásia, pregou na Europa, entre os gentios. Foi um homem que dizia: eu mesmo com tudo isso, eu esqueço do que eu já fiz e prossigo para crescer. Eu prossigo para avançar, para viver novas experiências. Precisamos estar prontos, irmãos, para viver em cada tempo novas fases que Deus está estabelecendo na nossa vida. Eu não sei qual é a fase que você está agora. Eu não sei qual é o cenário hoje que você está vivendo nele. Mas saiba que ele vai ser um teste comprobatório para avaliar como é que está a sua fé, a sua relação com Deus desde o início até agora e muito mais para você crescer nele e para a glória do nome dele. As experiências do passado não podem substituir novas avaliações. E nem pode fazer com que a gente acredite que não precisamos mais avançar, que a gente não precisa mais crescer, que a gente não precisa mais fazer nada em nossa vida, porque ele já basta, já é o suficiente. Abraão talvez tivesse pensado que tudo que havia vivido fosse o suficiente para não mais passar por provações, porque ninguém gosta. Eu não gosto, irmãos. Eu confesso para você que eu não gosto de passar por provação, mas elas às vezes vêm para mostrar para mim como é que está o termômetro do meu coração, como é que está a minha alma. E olhe, desde o início, eu coloquei os 6 momentos mais difíceis que Abraão precisou enfrentar: a saída da casa do seu pai, enfrentar a fome no Egito. Imagine só. Já que você foi chamado por Deus, espera-se que ele garanta a sua vida, pelo menos o prato de comida não vai faltar. Mas a primeira coisa que ele enfrenta é uma fome. E ele precisa fugir do Egito, porque lá tem fome. Olha como é que são as coisas. Ele se separa, ele tem uma confusão entre ele e o seu sobrinho Ló. Ele luta com os 5 reis. Ele agora deita-se com Agar. Olha as lutas que esse homem tem que passar. Ele pega um problema dentro da sua casa, em que essa mulher diz: eu não posso ter filhos. Sai do campo externo, vem para o campo interno, sai de fora e vem para dentro de casa, e o problema é instaurado dentro de casa. O cenário agora está dentro de casa. Olha as mudanças de cenário na vida desse homem, mas o que mantinha a vida de Abraão era a promessa que Deus tinha feito para ele, e é isso que tem que manter a nossa vida, irmãos, com ele. É a promessa que Deus fez para nós, que não nos deixaria. Irmão, se ele disse que não nos deixaria, ele não. Se o Nick falar, eu não acredito nele. Se eu falar para o Nick, ele não deve acreditar em mim, porque eu sou homem, ele também. Mas se Deus falou, confia nele. Ele não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Então a gente aprende isso. Desculpa, Nick, mencionar. Tá bom? Ninguém gosta de enfrentar novos desafios. Quantos gostam? Diga amém. Jesus. Ainda bem que eu disse logo nisso. Ninguém gosta, porque eu também não gosto. Mas diga comigo, são elas. Diga mais forte, são elas a razão do meu avanço e das maiores realizações de Deus na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Depois de tudo isso, ele recebe a promessa do seu filho. Ele recebe a promessa do filho tão querido, do sonho da vida dele. Ou seja, era aquilo que ele mais queria na sua vida. Em segundo lugar, aprendemos que novas experiências não anulam nenhuma promessa feita. Pastor, veio agora um caminhão de cascalho e jogou em cima da minha plataforma toda limpa. Estava tudo tranquilo, agora vem esse caminhão de cascalho, vem esse caminhão de entulho e derramado sobre a minha vida. Mesmo assim, não anula a promessa que Deus fez na sua vida. Olha o que diz o versículo 3, versículo 5 do capítulo 22. E detalhe, tem mais. Não anula e serve para fortalecer ainda mais a sua fé. Pastor, um caminhão de cascalho, um caminhão de entulho, mais um problema na minha vida. Não anula a promessa e ainda me ajuda a crescer na fé? Sim, olha o que diz o texto. Vamos ler juntos? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada.
deixa eu dar só um... Ele já sabia o que tinha que fazer. Concorda comigo? Ele já sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que tinha que pegar o filho e levá-lo ao monte e sacrificá-lo. Ele sabia, e olha a atitude de fé deste homem. Ele está na sua mente, a promessa não vai ser anulada. Eu vou provar isso aqui no texto. A promessa, ele tem no seu coração, a promessa que Deus fez não está sendo anulada, porque esse problema está vindo sobre a minha vida. É isso que eu quero dizer para você hoje também. Os problemas que você está enfrentando não estão anulando as promessas que Deus fez na sua vida, e ainda, você vai ver isso lá na frente, não agora, que ela vai fortalecer ainda mais a sua fé. Olha só o que esse homem tem em mente, sabendo que tem que matar o seu filho como sacrifício. Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia determinado, e ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Verso 5, então leia. Então disse, esperai aqui com o jumento. Olha a fé desse homem, eu e o rapaz. Iremos lá adorar, vamos cumprir o nosso protocolo e depois nós vamos voltar. Pode esperar que a gente está aqui. Isso é um homem de fé, irmãos. Isso é uma mulher de fé. O negócio está difícil, mas eu confio na promessa de Deus. A família está toda desesperada. Alguém tem que ter o equilíbrio de fé naquela hora para dizer, calma. Está tudo sob o controle de Jesus. Alguém tem que ter o equilíbrio da fé nesse momento. Alguém tem que abrir a mente e o entendimento para dizer assim, calmem. Já viram aqueles... tem tanta coisa, tem água oxigenada, tem creme de cabelo, tem tanta coisa que tem uma hastezinha e uma tampinha para fechar aquele dosador, não tem? Aqueles negocinhos de plástico. Aquilo ali, se você descuidar, quebra aquela hastezinha e você pode perder aquela bolinha, aquela tampinha. Emanuele, pega a tampinha e respira a tampinha. Eu estava a uns 20 quilômetros de casa, o telefone só toca dizendo, Emanuele está morrendo. Mas o que houve? Ela aspirou uma tampinha, uma ou duas? Uma. Falei, então dá para respirar pelo outro. E mesmo se estiver tapado, respira pela boca. Aí ela, corre! Eu falei, eu não vou correr não, calma, estou chegando. Uns 25 minutos, 35 minutos depois eu cheguei. Cheguei lá, o desespero tomou conta da irmã. Mães, quantas mães eu tenho aqui? Você não faria o mesmo? Dá algumas, né? Tem uma pinça? Eu peguei uma pinça. Cá, filha, senta aqui. Era isso aqui, lava e põe no lugar. Tem coisas que ela tem mais equilíbrio do que eu, tem coisas que eu tenho mais equilíbrio do que ela, mas alguém tem que mostrar o equilíbrio de fé e dizer assim, calma, Deus está no controle. Carlinhos, diz aí para... Cadê o Carlinhos? Carlinhos está lá atrás. Diga para o Nizete aqui, Nizete, Deus está no controle. Pablo diz para a Renata, White diz para a Gleide aí. Diga para a Linda lá. Linda fez um transplante raro, né? Interessante, um transplante de córneas. Passou, a mulher agora, a mulher está crente mesmo. Passou quase 30 dias só olhando para o céu. O tempo todo, só olhando para o céu, né? Não podia olhar para baixo. Passou pela luta, mas está aí. Fez a primeira cirurgia, fez a segunda, está com a visão de águia agora. Está vendo mais do que o Guga, com essa lente dele. Então, olhe para mim, meu irmão, por favor. Esteja sempre aberto a viver novas experiências e continuar crescendo com o Senhor. Aprenda também que elas não anulam a promessa feita e só servem para que você cresça e se fortaleça ainda mais na sua fé. E terceiro lugar, eu aprendo que diante das novas experiências nós precisamos sempre confiar na provisão de Deus. Vamos dizer isso, por favor? Eu aprendo que diante das novas experiências que eu vou viver, eu preciso confiar que Deus proverá. Diga, Deus proverá. Deus proverá, irmãos. Eu estou nessa vibe agora. Deus proverá.
Deus está no controle da situação. A promessa não vai ser anulada porque chegou um novo problema. Um cenário feito agora por Ele permitiu que chegasse, não vai anular a promessa, e eu confio que Ele vai prover todas as coisas. Eu escrevi aqui, irmãos. Deus provou a Abraão para que se pudesse evidenciar que ele não era somente um homem de fé. Ele era um grande homem de fé. Pensa em você pegar o seu filho tão amado e dizer assim: Senhor, é isso que o Senhor quer? Então eu vou lá. Ele não é mais um homem de fé para Deus, ele é um grande homem de fé. Que as pessoas nos vejam como homens e mulheres de uma grande fé. Enfrente os novos momentos da sua vida, confiando na promessa, acreditando que é para o teu próprio crescimento, mas também para que você nunca duvide da provisão dele. E por último, em último lugar, eu aprendo que Deus tem sempre algo melhor reservado quando nos submete a novas experiências. Eu já viajei para um lugar que eu precisei passar 12 horas no engarrafamento praticamente, por causa de uma carreta que havia tombado. Se eu voltasse, eu ia para um caminho perigoso, de mão dupla, muitas carretas. Eu disse: não vou botar minha família em risco, vou manter aqui. Parei, e o cenário que eu vi era um cenário muito feio, tanto de um lado quanto de outro. Quando eu parei no posto para abastecer, eu disse: está longe desse lugar? Ele disse: o senhor vai ter uma curva muito acentuada para a sua esquerda e depois uma bem acentuada para a sua direita. O senhor vai subir o morro, vai ter 2 radares. Quando o senhor descer, o senhor vai ter a visão de onde o senhor quer chegar. Imagine só eu passando por esses lugares feios, entrando em curva, passando por outra. Quando eu desço, eu estou de cara com um paraíso diante de mim. Assim é Deus na nossa vida. Ele permite que a gente passe por novas experiências. Um caminhão de entulho é colocado na nossa vida. A gente olha para aquilo, a nossa fé dá uma esmorecida, mas a gente segue em frente. A gente acredita que ela é para a avaliação da nossa vida. Ela não anula a promessa de Deus, é para que a gente confie nele, porque ele tem reservado coisas melhores para a nossa vida. Depois de tudo isso, Deus tem coisas melhores para a sua vida. Você confia nisso? O mais belo do processo de Deus na nossa vida e na vida de quem o segue é que na sua vida sempre haverá o depois. Olhe só o finalzinho desse texto. Eu estou terminando, eu vou terminar o culto um pouquinho mais cedo hoje. Não é para você assistir o jogo do Flamengo, não. É só para você curtir ainda mais com a sua família. Porque o jogo do Flamengo, os jogadores vão continuar ficando milionários e você vai continuar sendo crente. Assistindo ou não, não vai mudar nada a sua vida. Então eu não ligo para essas coisas, não. Olha, por gentileza, para o verso 16. E disse: jurei para mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu filho. Olha, como ele está dizendo, já que você, em outras palavras, não reclamou, mas entendeu todo o processo que eu designei a você, que deveras, ele disse, te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência. Tu ia me dar um que eu não pedi, que eu pedi, você me deu, eu disse não, e agora eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. Leia comigo: a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Pode vir o que vier, irmão. Obedeça, submeta-se, confia na provisão, saiba que é para o teu crescimento e no final Deus vai cuidar dos nossos. Deus vai cuidar dos nossos. Às vezes a gente planta e pensa que a colheita é para a gente. A colheita é para os nossos. Estou plantando palmeira imperial. Encomendei e vai chegar. Já fiz as covas, já comprei os adubos que eu tenho que colocar nela.
Aí eu estou pensando assim, daqui a 10 anos elas vão estar com 15 metros. Não está não. Não está não. Daqui a 30 anos talvez elas estejam bem grandonas. Tem uma árvore que eu quero comprar para plantar, que é perigosa, que dá muito na região do sul, que tem um pinhão. Como é que é o nome dela? Araucária. Falei, vou comprar a araucária e vou plantar. Aí o amigo falou assim, você quer que seus netos vejam, né? Porque você não vai vê-la. Você mesmo não vai vê-la. O que você hoje está enfrentando, passando, vencendo, vivendo, serve para abençoar a próxima geração. Não esmoreça o seu coração. Deus tem promessas e Ele vai cumprir na sua vida. Amém? Curve sua cabeça.